que é sobre o meu casamento, quanto que eu gastei, como que a gente conseguiu se planejar financeiramente, eu e o Luiz. Eu só ia querendo contratar e ele ia colocando aqui na planilha. A conta não fecha, sabe? 35 mil reais pra fazer tudo isso num casamento. E aí isso começou a me deixar um pouco nervosa e com medo do que poderia acontecer. A gente arrecadou, eu acho que em torno de 20 mil reais na gravata. E aí entramos num assunto polêmico, meu vestido de casamento. Conversando com o Luiz sobre essas coisas de casamento, quanto que eu vou poder gastar no meu vestido e tal, dele... Tá, mas tu não quer comprar o teu vestido em Nova York? Daí eu, o quê? Eu posso comprar lá? Eu acabei com as economias dele com esse casamento. Hello, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Vou fazer, assim, um bate-papo com vocês pra responder uma das perguntas que eu mais recebi desde que eu casei. E eu acho que aqui no YouTube é um local legal pra gente trazer esse tema, que é sobre o meu casamento, quanto que eu gastei, como que a gente conseguiu se planejar financeiramente, eu e o Luiz. Então, vou contar tudo pra vocês. A ideia principal aqui do meu canal no YouTube era trazer mais vlogs, só que esse tema em específico, desde que eu casei, desde antes de eu casar, você sempre me perguntam sobre valores e tal. Eu acho muito interessante, assim, eu compartilhar com quem tá casando. Quando eu estava pesquisando essas coisas, eu também sempre queria saber de valores e tudo mais, só que é um tema que eu não consigo trazer pro meu Instagram, nem TikTok, porque eu preciso aprofundar muito, assim, né, pra explicar. Então, esse vai ser um vídeo longo, provavelmente, mas eu acho que vocês noivas, vocês que estão planejando casar, acho que vai ser bem interessante. Então, só contextualizando vocês, a gente se casou em abril de 2025 desse ano, 26 de abril de 2025. Inclusive tem até um vídeo aqui no meu perfil da cerimônia completa, se vocês não foram ver, vão lá ver, que foi uma cerimônia ao ar livre, linda. Foi assim, eu sempre tive o sonho de casar, então foi a realização da minha vida, né? E lá no meu perfil do Instagram também tem vários vídeos sobre casamento, eu fiz uma série de vlogs assim sobre o meu casamento. E aí como que começou, assim, eu fui pedida em casamento em dezembro de 2023 e quando deu fevereiro, final de janeiro, fevereiro, a gente começou as contratações e a se planejar. Eu acho muito importante ser entre um ano e meio antes do casamento por conta de data de fornecedores, até pela questão financeira, conseguir um preço melhor, porque sempre que vira o ano, ou até um pouquinho antes de virar o ano, os fornecedores já vão trocando o preço, enfim. Conforme o tempo passa, todo ano eles aumentam os valores, né? Pelo menos aqui na minha região é assim. Então, um ano e meio antes, a gente já começou a se planejar. O orçamento inicial que a gente fez pro nosso casamento seria de 200 mil reais, que era o valor que a gente conseguiria chegar, assim, baseando na nossa realidade. Mas já vou dar um spoiler pra vocês. Ele passou, tipo, pelo menos 50% desse valor. E vamos começar do começo. Então, uma das primeiras coisas que a gente contratou foi cerimonialista local e fotógrafo, porque iria ajudar a gente desde o começo, então, né, é super importante. Local, por questão de data. A princípio eu queria um local, mas depois que eu visitei esse local que a gente casou, que foi o Quinta Borba, eu acabei trocando e, tipo assim, me apaixonei por esse lugar. Então, também por questões de data, é um local que acaba recebendo muito casamento, a gente fechou pro lado no comecinho já. E fotógrafo e filmmaker também é uma coisa que acaba indo a data rápido, assim como maquiador, enfim, mas esses três principais foi o começo. Peguei até aqui a planilha que meu marido fez, ele é muito organizado, né? Então, assim, ele fez uma planilha com várias fórmulas e tal, depois eu posso até disponibilizar pra vocês aqui na descrição do vídeo, se quem quiser usar pra se inspirar, mas assim, ele que entende dessas coisas, eu não mexia, eu só ia querendo contratar e ele ia colocando aqui na planilha. Mas peguei aqui pra mostrar pra vocês valores exatos que a gente pagou pro nosso casamento em abril de 2025, levando em consideração que moramos em Itajaí, Santa Catarina, no litoral, então já é um valor mais caro, então depende da localização de cada um, do estilo de casamento, é só uma coisa assim pra vocês realmente se basearem e quem ficou curioso pra saber. Então, a primeira coisa que nós contratamos foi a cerimonialista, que inclusive é maravilhosa. Eu tenho destaque no meu perfil que eu coloquei todos os fornecedores, então eu marquei ela lá também. E os pagamentos geralmente funcionam assim, a gente dá uma entrada de 30%, geralmente, 20%, e aí o restante paga até o casamento, podendo pagar antes, mas geralmente ali na semana do casamento ou no mês do casamento. Então, a cerimonialista, a gente contratando um ano antes, foi 9 mil reais. Em seguida, a gente contratou o espaço do nosso casamento, que, assim, várias coisas eu vou dar o valor para vocês, mas também tem coisas que mudaram, né, obviamente, o valor, considerando o que a gente pagou pro nosso casamento esse ano, e também levando em consideração que eu sou criadora de conteúdo, influenciadora, então várias coisas eu ganhei descontos, assim, eu até vou falar mais especificamente as coisas que eu ganhei desconto, tem coisas que foram parcerias, então isso me ajudou muito, graças a Deus, né, mas
também tem que levar em consideração isso. O local do nosso casamento também tinha buffet e drinks, assim, bar, mais os serviços de garçom, por isso eu gostei que eles eram completos, assim, eu não precisava ir atrás de outras coisas, e o buffet era muito maravilhoso, assim, é o melhor buffet de casamento, de festa que eu já comi, foi ali do Quinta Borba. Os garçons impecáveis, assim, muito queridos garçons, os drinks também perfeitos, então, assim, esse valor do local é incluindo buffet, bebida, e os serviços no geral, garçom, gerador, tudo isso tem que contratar a parte que a gente às vezes não se liga, mas assim, não é só o local, sabe? Então, o espaço do Quinta Borba, contratando um ano antes, a gente pagou R$ 92.694,70. A condição de pagamento também foi 20% antes e depois o restante a gente pagou mais perto do casamento, mas considerando então o local, buffet e bebidas. Foi esse valor para 150 pessoas. O nosso número inicial de convidados era, a gente queria tentar em 100, aí depois eu falei para eles, impossível, a gente vai ter que aumentar para 150. Aí aumentamos para 150 e no dia do casamento tinha 180, então acabou subindo ainda um pouco mais. Mas os valores todos contratados antes, a gente contratou para 150 pessoas. Logo em seguida, a gente contratou a filmagem do nosso casamento, que é do Maynardes, que vocês viram o vídeo ali que eu postei até aqui no YouTube da cerimônia completa. Então, o que ele filmou? Ele filmou o nosso pré-wedding, que a gente fez até em outro espaço, a gente viajou assim, foi pra outra cidade, então teve todo o deslocamento, então filmou o nosso pré-wedding e o nosso casamento, assim, desde a parte que eu tava me arrumando ali, do dia de noiva, até o Luiz, até a cerimônia e a festa, que foi, tipo, até umas 2 horas da manhã, acho que ele ficou lá meia-noite e pouco. E eu contratei também a opção de Same Day Edit, que ele já edita na hora ali do casamento e já passa no telão, tipo, o vídeo, sabe, do casamento. Então, como eu sou criadora de conteúdo, essas coisas são muito importantes pra mim, ter vídeo assim na hora. Então, eu contratei essa parte também. Então, eu contratei basicamente o pacote completo do Filmmaker. Então, essa parte da filmagem, a gente pagou R$ 8.820. Nesse caso, ele me deu 3.180 de desconto de parceria, né? Então, ficaria um pouco a mais ainda. Mas foi esse valor que a gente conseguiu chegar. Aí, da parte de fotógrafo, o que aconteceu? Eu contratei um fotógrafo específico pro meu casamento só. E o meu pré-wedding, eu fiz com a Thaís, que eu acabei fazendo parceria, então foi por fora. Então eu vou falar pra vocês o valor do fotógrafo do meu casamento, que foi R$ 7.000. Pra ele ficar ali tanto na parte do antes do casamento, né, na parte de me arrumando, cerimônia e um pouquinho ali depois na balada também, mas ele não ficou a balada inteira. Só, tipo, um pouco ali no jantar, brinde, essas coisas. Aí, chegamos na parte da decoração, que eu vou até comentar aqui com vocês, que eu acho que eu nem falei no Instagram, em nenhum outro lugar isso, que a gente teve um pequeno problema. No geral, as coisas ali do nosso casamento, fornecedores, ocorreu tudo, assim, perfeitamente bem. Só que nessa parte da decoração, inclusive, pra vocês verem como o barato sai caro, às vezes a gente quer pagar barato, mas a gente tem que desconfiar do barato. E aí, quando eu tava vendo decoração, eu queria chegar no meu orçamento, foi uma das primeiras coisas que a gente viu, então, tipo assim, a gente não queria gastar muito, e aí eu acabei fechando com um fornecedor que ao total daria uns R$ 35.000 mais ou menos, mas assim, pensa, pra decorar toda aquela parte externa, porque a nossa cerimônia foi ao ar livre, mais a parte interna, porque o local que a gente casou tinha a parte externa que a gente fez a cerimônia, mais a parte interna, mesas, tudo R$ 35.000. E como assim, eu era um pouco inexperiente e a minha cerimonialista até me alertou, mas eu pensei, eu vi uns casamentos dele, achei ok. Eu acabei fechando, mas a conta não fecha, sabe? R$ 35.000 pra fazer tudo isso num casamento. E aí, o que aconteceu? Eu já tinha fechado esse contrato, a gente já tinha dado o sinal tinha dado R$ 8.000, só que um pouco mais pra metade do ano, assim, uns 6 meses antes do casamento, mais ou menos, eu comecei a receber muitos feedbacks negativos dessa empresa. Falando que... Não vou entrar muito em detalhes, mas assim, que eles não entregaram, que eles não cumpriam o que eles falavam. Tipo, a noiva imaginava uma coisa, quando chegou no casamento, a noiva se decepcionou e saiu chorando. E aí isso começou a me deixar um pouco nervosa e com medo do que poderia acontecer. Então, junto com a minha cerimonialista, a gente conversou e decidimos cancelar esse contrato. Nisso, a gente perdeu os R$ 8.000 de entrada, porque era uma condição que eles tinham colocado lá no contrato, né, que eles não iriam devolver. Então, a gente morreu com R$ 8.000, mas assim, eu não me arrependo nem um segundo, não me importo com esse dinheiro que a gente perdeu, porque depois a gente contratou um fornecedor de decoração que ele é simplesmente impecável e eu amei, meu casamento ficou, tipo, muito mais do que eu esperava. Então, nesse novo fornecedor de decoração, nós gastamos R$ 60.000. Então, ao todo, a gente gastou 68, porque a gente perdeu aqueles 8, né? Mas assim, nesse fornecedor em si, a gente gastou R$ 60.000 de decoração e ficou impecável. Eu achei o preço, assim, talvez algumas pessoas achem muito, mas eu acho que é um preço justo. Eu já vi até decorações muito mais caras, assim, de tipo
tipo, cento e poucos, 200 mil reais. E eu achei que a nossa decoração ficou impecável. Agora vamos para a banda. A gente contratou 2 bandas. Uma pra cerimônia, que daí tocou música com violino, piano, essas coisas. E depois eles tocaram também na recepção, ali no jantar. E contratamos uma banda pra balada, além do DJ. Também contratamos o DJ à parte. Pra banda da cerimônia e recepção, que cantou as músicas do nosso casamento, a cerimônia inteira ali, a gente gastou 12 mil reais, ainda tirando a minha parte que eu tive parceria com eles, mas eu vou falar o valor real pra vocês entenderem. Então essa parte foi 12 mil reais. Já a banda que tocou na nossa festa ali, na balada mesmo, que eles ficaram, eu acho que 3 ou 4 horas de duração, durou bastante a banda, eles cobraram 10 mil reais e foi uma banda super animada. Eu achei que fez bastante diferença ter banda de fato, então se vocês puderem contratar a banda antes, eu pensava assim, ah não, vou colocar só DJ, mas não, a banda anima assim o começo, sabe? Então eu acho importante. O DJ a gente acabou fechando por 4.500 reais, e aí assim, eu vou colocando as coisas que estão na ordem aqui da planilha, que foi realmente tipo, do dia que a gente foi contratando, a gente foi colocando. Tivemos que contratar também um tablado que foi colocado na grama, porque eu queria casar ao ar livre, mas eu não queria casar com o pé na grama, sabe? Eu não queria entrar, que meu vestido arrastasse na grama. Então a gente fez um tablado em T, e o tablado custou 3 mil reais. Então assim, tudo é caro, tudo vai dinheiro, mas foi necessário. Ah, e outra coisa que eu contratei pra animar o nosso casamento, que foi muito legal, foi a parte da gravata, que eu não queria que meu noivo fizesse essa parte, ou os padrinhos sozinhos. Meu noivo é muito tímido, né? Então, tipo assim, ele lá pegar, e eu queria que fosse realmente, tipo, uma parte de uma atração, assim. Eu vi várias inspirações de pessoas fazendo dessa forma, e a gente contratou uma equipe artística mesmo. Eles foram fantasiados de La Casa de Papel e fizeram, tipo, um show, assim, que eles iam assaltar a gente e tal. E aí eles começaram a passar nas mesas. Inclusive, a gente resolveu fazer essa parte bem na hora que eu tava no finzinho do jantar ali, quando estavam servindo o bolo, antes de entrar pra pista, porque já começa a animar a galera pra pista de dança, e aí pega todo mundo sentado nas mesas, porque depois que as pessoas estão lá na pista de dança, é muito mais fácil dispersar. Então, a gente contratou esse pessoal, que foi vestido de La Casa de Papel, e o valor ficou em 3 mil reais. Aí vocês vão me perguntar, ai, mas quanto que você arrecadou na gravata, se valeu a pena? A gente arrecadou, eu acho que em torno de 20 mil reais na gravata, levando em consideração que meus pais também deram uma parte acho que minha mãe deu uns 10 mil pra mim, mas assim, se minha mãe não tivesse dado, eu acho que teria dado uns 15 mil de gravata, assim, tipo, de arrecadação das outras pessoas, sabe? Então eu acho que valeu super a pena, além do que foi super animado, todo mundo adorou. Contratamos também um celebrante pro nosso casamento. Como a gente fez um casamento na igreja separadamente, uma coisa mais intimista, pro casamento ao ar livre eu quis pegar um celebrante que ele é conhecido nosso e ele, tipo, fala coisas lindas, assim, então a gente contratou ele, e o custo do celebrante foi de 1.100. Aí também tive cursos com som e iluminação, que era uma coisa que eu nem imaginava que a gente teria esse custo, mas tem, porque precisa ter toda a coisa de som ali da cerimônia, ainda mais no nosso caso que era o ar livre, iluminação também, porque acaba escurecendo, enfim, até na decoração, para a decoração se destacar, tem que ter a luz ali iluminando a flor, então isso também é um investimento, e a gente gastou 7 mil reais. Também contratamos bar de café para o nosso casamento, porque o Luiz é viciado em café, então acho que fazia todo sentido, e aí eles já estavam a postos para servir ali na hora do jantar, então eles ficaram até um pouquinho depois do jantar, e o valor ficou em 2.600 reais. Aí da parte de papelaria, que assim, eu acho super importante também dar toda a identidade visual pro casamento, e eu gosto desse universo, a gente gastou 7 mil reais, incluindo, a gente fez 6 caixas pros 6 padrinhos, 5 caixas para 5 damas. O convite, a gente não fez convite físico, a gente fez só, acho que umas 20 unidades de convite físico que a gente deu pros meus pais, minha sogra, cunhados, os padrinhos em si, a gente deu convite físico. As outras pessoas, a gente fez convite digital pelo WhatsApp, tanto pela comodidade de não ter que ir lá entregar pra pessoa, e também pelo financeiro, que com certeza a gente economizou nisso, mas mesmo assim, considerando identidade visual, a papelaria em si e os itens que a gente colocou na caixa, a gente gastou 7 mil reais. De Story Maker, que era uma coisa muito importante pra mim também, ter a cobertura completa ali nos stories. E eles ficaram comigo, olha, desde quando eu comecei a me arrumar até umas 2 horas da manhã, eu acho. Eles ficaram bastante tempo lá. Então, assim, valeu super a pena. O valor foi de 2.500 reais. Eu acho que isso pode variar também da sua região e tal. E é claro que teve várias coisas aqui que eu tô falando, eu fiz parceria. Então, não necessariamente eu paguei. A Storymaker foi uma dessas, que ela já era minha parceira, mas só pra vocês terem uma noção. Agora vamos para a minha parte, cabelo e maquiagem. Eu gastei, na verdade também foi parceria, mas
seria R$ 4.000. A Nath, que me acompanhou, isso nos valores de hoje, né? Tô falando pra vocês tudo valores atuais, provavelmente já até mudou, mas pra ela que me acompanhou tanto pra make de teste, né? A gente fez maquiagem, teste, cabelo. Ela fazia maquiagem e o cabelo, era uma pessoa só. Isso que eu achei legal também pra não ter muitas pessoas comigo assim me arrumando. Mas a gente fez a maquiagem teste e também o dia inteiro lá ela ficou me arrumando, tanto antes do casamento quanto o retoque após a cerimônia. Eu acabei trocando de penteado, fiz um rabo de cavalo e retoque na maquiagem. Então, até ali depois desse retoque, ela ficou comigo. Então, tipo assim, ela chegou umas 7 horas da manhã, 8 horas, e ficou até meia-noite, mais ou menos. Mas eu achava, nossa, maquiagem pra noiva é muito caro. Mas assim, o tempo que o maquiador fica ali, eu acho que faz todo sentido cobrar isso ou até mais. E aí entramos num assunto polêmico, meu vestido de casamento. Que assim, foi um caso à parte, porque eu resolvi comprar ele fora do Brasil. Eu comprei ele em Nova York. Eu até queria muito ter gravado vídeos aqui pra vocês no YouTube, mas eu registrei tudo lá no meu Instagram. Eu fiz vlog de todas as lojas que eu visitei, porque a gente ficou 5 dias lá. E vou contextualizar um pouquinho pra quem não sabe. Meu sonho sempre foi comprar meu vestido de noiva em Nova York por conta do programa Meu Vestido Ideal, que passava no TLC. Eu não sei se acho que ainda passa no Discover Home and Health. E eles vão lá na Kleinfeld, que é uma loja enorme de vestidos de noivas, daí provam, daí ficam as madrinhas em volta da noiva, assim, e tal. E eu queria muito viver isso. E aí, quando eu fui pedindo em casamento, assim, eu tinha super esquecido desse desejo, que eu pensei, meu, impossível. E uma vez a gente tinha ido pra Nova York, eu e o Luiz, e eu visitei a Kleinfeld, tudo. E aí, quando eu tava saindo, elas me deram um brindezinho, porque você pode visitar a loja, né? Me deram um brindezinho e perguntou, ai, quando você vem comprar o seu vestido com a gente? Daí eu falei, quem sabe um dia, e brinquei. E aí, quando eu estava conversando com o Luiz sobre essas coisas de casamento, quanto que eu vou poder gastar no meu vestido e tal, dele... Tá, mas tu não quer comprar o teu vestido em Nova York? Daí eu, o quê? Eu posso comprar lá? Daí a gente começou a pesquisar, assim, não que eu poderia, mas assim, a gente começou a pesquisar se realmente era muito mais caro, como que era, como que funcionava, pra eu realizar esse meu sonho. Então a gente até separou uma quantia a mais pra esse vestido, pra eu realmente viver esse sonho, porque é um sonho, sempre foi um sonho pra mim casar, mais do que fazer festa de 15 anos, eu sempre sonhei em casar. E aí, quando a gente começou a olhar os preços, lá nos Estados Unidos, no caso, eu acabaria comprando o vestido. E aqui no Brasil, pelo menos na minha região aqui de Itajaí, Balneário Camboriú, o aluguel dos vestidos estava girando em torno de 10 a 20 mil reais o aluguel de um vestido pronto. Pra mandar fazer, tipo, o primeiro aluguel, se eu fosse uma costureira e uma estilista, assim, e pedisse pra ela, eu quero vestido exatamente assim, só que esse vestido iria ficar pra elas. Iria custar em torno também de 25, 30 mil, dependendo. Depende muito, né? Tô falando, assim, um valor meio global. Aí, quando eu vi que, assim, pra eu alugar um vestido que já foi usado várias vezes, iria custar, tipo, 12, 15 mil reais... E um vestido lá em Nova York poderia custar de 3 a 5 mil dólares, o vestido do estilo que eu queria... Eu falei, Luiz, olha só, vai ser mais barato eu comprar o meu vestido lá, né? Mais barato eu comprar lá do que eu alugar um aqui, ou então, tipo, mandar fazer do jeito que eu quero aqui. E aí eu consegui convencer ele, e ele super me apoiou, então eu comprei meu vestido lá em Nova York. A gente comprou uma passagem bem rápida, eu fui com mala de mão pra economizar para 5 dias, mas eu vou passar pra vocês o valor do vestido, assim, só o valor, desconsiderando toda a questão de viagem, passagem, isso vocês desconsiderem. Vou falar o valor do vestido em si. Então, meu vestido de noiva, que é da marca Mila Nova, comprei lá em Nova York, numa loja chamada Viera Bridal. Já considerando os impostos e convertendo o valor para reais, ficou em R$ 22.652. Então, no fim, eu achei que valeu super a pena. Inclusive, meu vestido tá aqui no meu armário. Eu sei que não é uma coisa que eu vou usar de novo, obviamente, mas vai saber se a minha filha não vai querer usar. E também, assim, se um dia eu quiser, eu vendo. Então, eu não me arrependo nenhum momento de ter comprado meu vestido lá, porque foi a realização de um sonho. Agora, já o terno do Luiz, ele comprou aqui mesmo, então ele não foi viajar com a gente, ele ficou por aqui. E aí a minha sogra até acabou dando pra ele de presente, né, o terno. E no terno dele ele acabou gastando 4 mil reais, também ele comprou, sob medida pra ele, certinho, tá ali guardado. Provavelmente ele não vai usar de novo. Mas assim, também foi super especial. Agora, continuando ali na parte de bolo e essas coisas. Bolo, a gente teve um bolo de corte que ficou na cozinha, a gente escolheu os sabores ali, que era só pra corte mesmo. Mas o bolo principal é o bolo fake que ficou na mesa, que foi lindo, a gente teve vários detalhes em florzinhas. E o maiquinho também ali na ponta, então achei que ficou bem legal. E o bolo foi R$ 3.200. De doces pro nosso casamento, a gente escolheu uma porção mais variada entre os doces mais simples, com alguns mais finos, mas no geral mais simples pra não gastar muito
muito, ficou 2.750. A nossa aliança, a gente escolheu um modelo simples, assim, de 3 milímetros, e ela foi R$ 4.200, né, as nossas alianças, os dois, mas a gente levou um pouco de ouro, que a gente desfez a aliança do pai do Luiz para fazer essa, então eu acho que por conta disso a gente também ganhou algum desconto, mas o valor ficou em R$ 4.200. De bebidas a gente teve que comprar algumas à parte, porque o espaço fornecia as bebidas de drinks, água, soft drinks também, mas, por exemplo, champanhe, vinho, coisas, bebidas assim, tipo whisky puro, essas coisas eles não forneciam, então a gente teve que comprar à parte. Então, nessa parte de bebidas extras, a gente acabou gastando 7.800, levando em consideração que a gente comprou consignado. Então, o que sobrasse a gente devolvia, então a gente acabou gastando realmente o que a gente usou. Aí, gente, eu mandei fazer chinelos personalizados, porque eu queria muito, eu acho que depois as pessoas acabam ficando cansadas, as mulheres principalmente, então acaba deixando de dançar ou de aproveitar a festa porque tá com dor no pé, e eu não queria isso, já que eu tô gastando nesse casamento, eu queria que as pessoas ficassem até o final, assim, e de fato o casamento começou às 4 da tarde, a cerimônia, na verdade, atrasou um pouquinho, às 4 e pouco, eu não me lembro, e foi até 4 horas da manhã, que foi o limite máximo do local, então assim, 12 horas de festa, então com certeza o chinelo ajudou, e pros chinelos, eu não me lembro exatamente quantos pares eu fiz, mas a gente fez uma conta assim, mais ou menos, acho que foi uns 80 pares de chinelos, e de chinelo a gente gastou R$ 1.000. A gente também teve que contratar taças de vinho e de champanhe, porque o espaço não fornecia, o decorador também não fornecia, e também a base do bolo, que era uma coisa muito específica, então assim, louças extras, a gente acabou gastando mais R$ 1.000. Outra coisa que eu fiz também foi o kit banheiro, que isso era uma coisa que eu achava tipo, ai não, é muito legal, eu quero fazer. Eu acabei fazendo, comprei essas coisas na Shopee, eu mesma fiz, e eu gastei R$ 1.200. Mas assim, hoje eu penso que eu não faria, porque acabou sobrando coisa e tipo, não achei que ficou tão maravilhoso, lindo, então talvez eu não faria, ou não faria algo personalizado, só compraria as coisas e colocaria ali, não sei como eu faria, mas enfim, acabamos gastando R$ 1.200, considerando, levando em conta a personalização, que foi ali da Shopee que eu comprei as coisas, e todos os itens que eu comprei. Cara, agora, esse gasto que a gente teve é um gasto que assim, dá dó, mas quem casa ao ar livre vai me entender que não tem como você não contar com esse gasto, que foi a questão das tendas. No dia do nosso casamento, graças a Deus, deu um dia lindo de sol, foi um dia maravilhoso, do jeito que eu queria, mas tem o risco de chover. E se chove, não tem como você fazer. No meu caso, não tinha como eu fazer o casamento lá dentro, porque eram muitas pessoas, não ia caber. Então, o que a gente ia ter que fazer é colocar uma tenda. Só que a tenda, você não escolhe, tipo assim, na semana ou um dia antes, vai chover, coloca a tenda e eu pago na hora. Não, eles têm que também se resguardar, né, a empresa das datas deles. Então, a gente teve que pagar metade antes. E aí, se a gente usasse, a gente pagava outra metade. Se a gente não usasse, a gente só perdia a metade que a gente pagou. Nesse caso, a gente não usou, ainda bem, mas a tenda custaria R$ 4.000 total, a gente teve que pagar metade, 2.000, então a gente acabou perdendo esses R$ 2.000, mas não usamos a tenda. Outro gasto que a gente teve foi a pista de dança, que a gente mandou plotar uma pista assim, não, a gente não quis fazer com as nossas iniciais, a gente só mandou plotar a delimitação de uma pista assim bonita, com detalhes assim de flor, mas a gente quis ela branquinha, clean, só que o Luiz, isso foi até uma discussão com o meu noivo, porque ele falou, ai, não precisa dessa pista, mas eu acho que é importante também ficar mais bonito, e é um valor que a gente não esperava gastar, mas no fim tivemos que gastar, e eu acho que valeu a pena. Mas assim, só essa plotagem da pista de dança ficou em R$ 3.400. Outra coisa que a gente também teve no nosso casamento, que também pegamos em consignado, que é, a gente paga só o que a gente consumir, que é uma coisa que eu queria muito, era gelato, sorvete. E aí, aqui na minha cidade tem uma empresa que faz em copinhos, assim, então as pessoas acabaram, a gente deixou lá no meio da balada, então quando as pessoas queriam, elas iam lá, pegavam o seu copinho, tinha de uns 4 sabores. E aí, nisso, considerando o que as pessoas consumiram, a gente acabou gastando R$ 1.500, mas eu achei que valeu super a pena, a galera adorou. Eu queria que remetesse um pouco a essa coisa da nossa lua de mel, sabe, da Itália, tanto que a nossa valsa, a gente dançou uma música italiana, daí teve gelato, assim, teve esse estilo meio italiano também. E aí, de lembrancinhas, foi uma coisa, porque assim, eu queria fazer outros tipos de lembrancinha, eu não queria que fosse bem casado, porque eu não amo bem casado, sinceramente. Eu queria que fosse alfajor, ou brownie não, mas eu queria que fosse alfajor ou uma coisa melhor, assim. Só que é caro, né? Então, assim, as lembrancinhas a gente vai deixando, e quando chegar lá no final, ou seja, não tem mais nem da onde tirar dinheiro, então acabou sendo bem casado mesmo. Eu acho que eu mandei fazer 170 ou 180. Eu sei que eu tive um número de convidados a mais, só que eu já tinha fechado a lembrancinha antes, então, assim, eu não sei exatamente quantos foi. Foi entre 150 e 180, e nós gastamos R$ 915. Foi a condição mais barata que a gente conseguiu,
por ser também bem casado e não outro tipo de coisa. E por último, esse eu não ia nem falar porque não faz parte da festa, eu tô falando mais dos gastos que tiveram na festa, né, de uma forma geral. É claro que eu não vou conseguir falar de todos assim, mas os que eu tenho anotado aqui eu falei. Mas por último eu queria falar sobre o casamento no cartório, porque assim, eu acho que é uma coisa que muda muito de região para região. Aqui o nosso casamento ali em cartório custou R$ 945. Eu achava que era uma coisa mais em conta, sinceramente. Mas ainda foi mais barato casar aqui em Itajaí do que na cidade do lado, que é Balneário, que é da onde eu venho, né? Então nós gastamos isso pra casar no cartório. Então já começa por aí, né? Mas considerando todos os gastos do nosso casamento, tudo que a gente gastou, assim, até minha passagem aérea pra ir pra Nova York comprar, o meu marido contabilizou tudo, né? Até a nossa lua de mel, todos os gastos, assim, despedida de solteiro, o nosso casamento religioso que foi separado, até o sapato que a gente usou, tudo, a gente gastou R$ 334.000. É lógico que tudo isso a gente planejou com calma, um ano antes, a meta era que fosse R$ 200.000 em tudo, acabou ultrapassando, mas hoje, depois que a gente casou, meu marido era muito, assim, contra casar, ele preferia viajar do que casar, mas a gente vê que foi, tipo assim, muito bem aproveitado e valeu a pena. Eu acho que todo mundo que casa tem esse sentimento, que assim, valeu todo o dinheiro investido, então é assim que a gente fica. E é claro que a gente teve também a ajuda dos nossos pais, então na nossa condição a gente teve um pouco de ajuda dos nossos pais. A gente não queria que eles pagassem, assim, metade do casamento, a gente queria que eles pagassem menos, assim, tipo, ajudasse como podia, sabe? Os meus pais não conseguiam ajudar tanto, a minha sogra ajudou com uma parte, mas a maior parte foi a gente que pagou, graças a Deus a gente conseguiu, a gente parcelou, a gente deu um jeito, e o meu marido é muito organizado, então ele também tinha um pouco de dinheiro guardado antes, eu acabei com as economias dele com esse casamento. Então, assim, a gente deu um jeito, vários fornecedores também parcelam no cartão, é tudo questão de se programar mesmo, mas também a gente teve ajuda. Muitas coisas a gente ganhou de presente também, até a gente estava mobiliando esse apartamento, inclusive no meio desse processo todo de casamento, então foi meio assim, perrengue pra eu conseguir pagar tudo, mas a gente ganhou vários presentes de casamento aqui pro AP, então também ajudou bastante. Eu quis trazer só uma perspectiva geral de quanto que a gente gastou, de como a gente se organizou, pra vocês terem uma ideia. Eu vou deixar, inclusive, o link dessa planilha que o meu marido fez aqui embaixo na descrição pra quem quiser acessar. Ela tem umas fórmulas aí, eu não sei se vocês vão conseguir acessar, eu acho que tem que abrir ela pelo Drive, mas enfim, de qualquer forma, se vocês quiserem se basear um pouquinho, eu vou deixar ela ali. E é claro que eu fiz esse vídeo só pra gente trocar um pouco de ideia, eu não quero que vocês se baseiem no meu casamento, depende muito da região que vocês moram, de quando vocês têm pra investir, tipo, do que vocês querem no casamento de vocês. Meu casamento foi um casamento ao ar livre, tem várias condições, teve a condição do meu vestido de noiva, que eu também quis comprar fora, então assim, não é pra vocês se basearem, é realmente pra gente conversar sobre esse tema que eu já tava devendo pra vocês lá no Instagram, no TikTok, mas olha só o tamanho que ficou esse vídeo, não tinha como eu fazer lá, então eu achei que o momento ideal era trazer aqui pro YouTube. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostarem, a gente pode fazer mais vídeos assim também, bate-papo, além dos vlogs, e me contem aqui nos comentários se vocês acharam caro ou barato esse casamento. Um beijo e até o próximo vídeo.